Olá, meus amigos e minhas amigas, posso dizer de todo o Brasil. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje eu estou lançando um livro que há muito tempo eu desejava fazê-lo. Uma pesquisa que eu fiz ao longo do tempo, há mais de 10 anos, e que agora ela se transformou, resultou nesse livro, Cisma da Igreja Católica no Brasil, o Bispo de Maura e a fundação da Igreja Brasileira. Como foi que eu tive essa ideia de escrever esse livro? Eu vou seguir aqui o sumário para explicar. Esse livro está saindo pela editora Bagagem, de Campina Grande, e nós já fizemos para poder realizar essa publicação, eu fiz uma vaquinha na internet, divulguei essa vaquinha, tive uma certa parte dos recursos oriundos dessa vaquinha e depois divulguei também a venda antecipada e já vendi, posso dizer, mais de 60 livros. E hoje eu espero ainda, a partir desta live, deste lançamento, continuar vendendo, porque ele é autofinanciado. É a partir da venda dele que eu vou quitar os pagamentos lá com a Gráficas feito no cartão, colocando assim para saber a origem, né, do recurso para o financiamento. Então, voltando aqui ao livro. O livro tem o prefácio do Bispo da Igreja Brasileira em Fortaleza, Dom Luiz Fernando Cabral de Barros, e a ideia, voltando à ideia de escrever sobre a Igreja Brasileira, ela surgiu a partir de uma conversa que eu tive lá no começo dos anos 2000 com um ex-aluno meu chamado Júnior Lemos, lá em Quixadá. E o Júnior Lemos me apresentou, ele entrou na Igreja Brasileira, chegou a ser ordenado diácono, e ele me apresentou a Dom Fernando, e nós conversávamos muito sobre a Igreja Brasileira, e eu fiquei sempre com aquela ideia de um dia escrever sobre esse tema. Depois o Júnior Lemos fez uma pós-graduação na Faculdade da FECLESP. O tema dele era a Igreja Brasileira no Ceará, mas infelizmente ele faleceu antes de concluir esse curso e também a sua monografia. E eu fiquei com essa ideia. Quando eu conheci Dom Fernando, né, e depois também com as informações que eu tirei na internet sobre a faculdade, sobre a igreja, né? Então eu achava que assim eu estava dando uma contribuição para a história da religião no Brasil, em geral, e em particular para a história da Igreja Católica, porque trata de um tema muito interessante, que é o cisma. Aqui na introdução eu digo como foi que surgiu a primeira vez que eu ouvi falar na Igreja Brasileira. Foi pela minha mãe. A minha mãe, ela era uma leitora, né, muito intensa, mesmo morando no interior. Ela lia muito, lia os livros, muito católica, lia os livros da igreja, História de Santos, né? Todos os santos que nós temos o nome, a mamãe que ela botou o nome, Santa Maria Gorete, que é a minha irmã Maria Gorete, São João Vianney, São Domingos Sávio, foram os nomes que ela colocou. Ela leu a vida desses santos. E ela leu também o jornal O Nordeste, que era o jornal que chegava nas paróquias, o jornal da Diocese de Fortaleza.
E através do Jornal do Nordeste ela teve conhecimento sobre o Bispo de Maura. E ela me falava do Bispo de Maura. E aí eu encontro, né, o Bispo de Maura e como eu disse, nessas conversas, nesse diálogo com o meu ex-aluno Júnior Lemos. Então, desse período, desde a minha infância, eu ouvia falar na igreja brasileira. Mas aí também em relação que tinha sido criada pelo Bispo de Maura. Mas era isso, não tinha mais informação. Então, aqui na introdução eu faço uma discussão sobre isso, né, sobre a ideia de igreja brasileira, do surgimento do projeto de escrever o livro. Falo o que é uma igreja nacional, diferentemente, apesar de ser católica, é nacional, ou seja, não é ligada a uma instituição fora do país, ela tem a sua presidência, a sua direção a nível nacional. E falo da proposta exatamente do livro. Depois, no primeiro capítulo, eu trato do catolicismo como religião oficial na colônia e no império. Essa nossa tradição brasileira do catolicismo está ligada exatamente ao fato de a Igreja Católica ser religião no Estado português, portanto, no período da América Portuguesa, que é o Brasil antes da sua independência. Então, Portugal trouxe essa tradição do convênio com o Vaticano e a religião ser oficial, e com a proclamação da independência, esse trato ele continuou, né? O Brasil teve como religião oficial a Igreja Católica. Isso aconteceu até o final do Segundo Império, mas já nesse finalzinho do Segundo Império, antes, vamos dizer assim, do Estado se afastar da Igreja, ocorreu um movimento dentro da própria Igreja que se chamou a romanização da Igreja Católica, ou seja, o fortalecimento dos ideais, né, do Vaticano na Igreja do Brasil. Porque durante o Império, todas as normas, vamos dizer assim, as bulas papais, todas os decretos do Papa para a Igreja precisavam passar pelo crivo, vamos dizer assim, do imperador. E nesse contexto nós temos uma realidade aqui no Brasil, que também eu trato, que era comum aqui no Brasil os padres serem casados, não casados oficialmente, mas terem família, terem uma esposa. E eu cito alguns exemplos. Cito um exemplo aqui do Ceará, do padre José Martiniano de Alencar, que foi governador do Ceará, presidente da província, e também foi senador do Império, que é o pai do José de Alencar. Então ele é o pai do José de Alencar. Teve alguns filhos, né? E teve, inclusive no testamento dele, que está publicado na casa de Alencar, ele diz, como sacerdote, aí ele se pronuncia como sacerdote. E tem outros que a gente poderia citar, o senador Pompeu, padre Tomás Pompeu de Souza Brasil, ele também tinha família, e outros, o Frei Caneca no Recife e outros. Então, por que eu estou colocando isso? Então, o celibato, ele era obrigatório na igreja, mas no Brasil, por conta da igreja, do Vaticano não poder censurar sem vamos dizer, o apoio e a concordância do imperador, esses padres continuavam na sua vida religiosa e como família. Então, a partir do final do século XVIII, XIX, houve esse processo de romanização, a igreja intervindo mais, o Vaticano, sobre a igreja. Aí, com a proclamação da República e a Constituição de 1891, a igreja se afasta oficialmente
do Estado, embora continue tendo muitas relações com o Estado brasileiro, como a gente vê. Então, se eu trato isso de forma assim, sumária, no primeiro capítulo, para compreender mais na frente a situação de Dom Carlos e também a sua proposta, que de certo modo ela tem assim, ela volta um pouco a esse ideal de igreja que prevaleceu no Brasil. Por exemplo, o padre Feijó, eu coloco aqui, ele defendia que a igreja fosse nacional, desvinculada do Vaticano, né? Então, isso ali no 1829, o padre Diogo Antônio Feijó fez um discurso na Câmara dos Deputados do Império, proclamando, defendendo a nacionalização da igreja. Então, Dom Carlos, ele volta a esse ideal que tiveram muitos padres, né, da igreja no período do Império. E uma das coisas que nós vamos ver que a nova igreja, a ICAB, ela vai trazer é exatamente aquilo que os padres praticavam no período imperial, de não ter a obrigatoriedade do celibato. Mas vamos lá. No segundo capítulo eu falo um pouco sobre a vida de Dom Carlos, porque o livro ele é um livro que tem um caráter, de certo modo, biográfico, mas ele trata também da instituição, não é só biográfico. Então, Dom Carlos, ele nasceu em 1888 e morreu em 1961. Então, 88 é um marco muito importante para a história do Brasil. Inclusive, ontem nós tivemos dia 13 de maio, exatamente a data da assinatura da Lei Áurea, que que aboliu a escravidão no Brasil. Então, Dom Carlos nasce nesse ano, né? O jornal Estado de São Paulo, ele fala desse jeito de Dom Carlos: bispo diocesano de Botucatu de São Paulo, Dom Carlos Duarte Costa, que ficou popularmente conhecido como Bispo de Maura, título que recebeu após deixar a diocese, vinha há muito se desentendendo com o Vaticano. Havia participado ativamente da Revolução Constitucionalista de 32, chegando mesmo a formar um batalhão em sua diocese, e era ferrenho opositor à ditadura de Getúlio Vargas. Dom Carlos sustentou durante um certo tempo confronto aberto com o Vaticano em diversas áreas do pensamento. Seu relacionamento com Roma tinha fundamentalmente 3 áreas de atrito, que se traduziam no conflito político, eclesiástico e teológico. Então, o jornal, ao abordar em 1932 sobre Dom Carlos, ele traz essa manchete. Pois bem, então Dom Carlos nasceu no Rio de Janeiro, ele em 1888, ele foi estudar em Roma, sendo levado pelo seu tio, que era bispo, se ordenou aqui no Brasil, depois foi de novo fazer outros cursos em Roma, depois volta para o Rio de Janeiro e vai trabalhar como padre, chegando a ser vigário-geral do Rio de Janeiro. Portanto, uma pessoa muito influente. Pensamos que o Rio de Janeiro, naquele tempo, era a capital da República. Ele foi nomeado secretário-geral da Arquidiocese do Rio de Janeiro pelo cardeal Joaquim Arcoverde e nomeado vigário-geral pelo arcebispo cardeal Dom Sebastião Leme, isso em 1934. Na Revolução, depois ele foi nomeado bispo e sua primeira diocese foi em Botucatu, São Paulo, né? E quando estourou a Revolução Constitucionalista de 32, conforme foi dito ali pelo jornal Estado de São Paulo, Dom Carlos
organiza em Botucatu um batalhão para lutar contra as forças de Getúlio Vargas. Eu trago aqui uma fotografia, ele perante o governador e com o pessoal que formava o batalhão. Está na página 28. Aí depois, Dom Carlos entra em divergência com a Santa Sé e ele é, vamos dizer assim, obrigado a renunciar da diocese de Botucatu. E aí, quando ele renuncia, em 1937, da diocese de Botucatu, ele então recebe o título honorário, né, de Bispo de Maura. Maura era uma diocese no norte da África que estava desativada. A gente sabe que todo esse norte da África, o Egito e também o Egito, que fica no nordeste da África, tinham dioceses católicas, muitas, né? Mas ela, com a invasão muçulmana, hoje toda essa região, a maioria muçulmana, essas dioceses foram desativadas. Então, a igreja não tinha ainda o título de bispo emérito. Hoje, quando um bispo se aposenta, ele sai daquela cidade, ele fica como bispo emérito da última cidade que ele esteve, né? Bispo emérito de Fortaleza, por exemplo, Dom Adélio Tomazinho, Quixadá, é bispo emérito de Quixadá, porque ele foi a última cidade que ele foi bispo. Mas naquele tempo não tinha isso, e todo bispo tem que ter uma diocese. Então ele recebeu o título de bispo de Maura. Mas esse desentendimento ele continuou. Então Dom Carlos fundou uma revista no dia 14 de julho de 1934, Mensageiro de Nossa Senhora Menina. Essa revista, no começo, era uma revista para a sua missão apostólica. Mas depois ela se tornou um veículo das teses de Dom Carlos. E esse processo de desentendimento, depois que ele saiu da igreja da diocese de Botucatu, ele continuou, né? De modo que em 6 de julho de 44, né, 6 de julho de 45, o Dom Carlos foi excomungado. E quando ele foi excomungado, eu coloco aqui, ele fez como Lutero. Lutero, né, foi excomungado e fundou a igreja luterana, rasgou a bula papal, não deu, vamos dizer assim, não deu valor àquele ato, não se perturbou. E isso aí foi responsável pela chamada reforma protestante. E aqui Dom Carlos organizou a Igreja Católica Apostólica Brasileira, registrando-a no cartório. Depois nós vamos falar um pouquinho da igreja. Então Dom Carlos publicou, para comunicar isso ao Brasil, um documento, né, em que ele diz assim: pela leitura dos jornais do dia 6 de julho do corrente do ano de 1945, tive conhecimento que um homem igual a mim, com os poderes que eu tenho de bispo, como sou, pastor de almas, como sou, me havia excomungado. Ele se referia exatamente ao Papa Pio XII, que eles chamam o bispo de Roma. Ele trata sempre o Papa Pio XII como o bispo de Roma, que realmente o é. E ele, no seu manifesto, no Manifesto da Nação, ele fala assim sobre a sua excomunhão. E aí, na sequência, ele registra, no dia 6 de julho de 45, a Igreja Brasileira. E aqui no texto tem os detalhes como foi. A igreja, aí Dom Carlos tenta organizar a igreja, ele ordena padres, né? E também na sequência vai estruturando a sua igreja, e nós vamos ver, ela vem com uma proposta de renovação. Então, para concluir esse projeto, esse capítulo aqui de Dom Carlos, depois de uma vida dedicada à religião e nos últimos anos de sua vida, particularmente à causa da Igreja Nacional, que fundou,
faleceu no dia 26 de março de 61. Aí nesse capítulo eu ainda coloco a sua canonização. A Igreja Católica Brasileira, no Concílio de 1970, canonizou Dom Carlos com o título de São Carlos do Brasil. Então, Dom Carlos, pelo seu trabalho, pela fundação da igreja, pela sua luta por uma igreja nacional e, digamos assim, libertária, ele recebeu, foi canonizado, sendo o primeiro santo católico do Brasil. Não da Igreja Católica Apostólica Romana, mas da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Bom, e agora no terceiro capítulo eu me dedico mais à fundação da ICAB. Dom Carlos, ele registra em cartório a igreja em 45, mas ele tinha conhecimento que essa igreja já tinha sido fundada em 1913 pelo padre Manuel Carlos de Amorim, o cônego Amorim. Só que a tradição da Igreja Católica é que a igreja ela está, o alicerce da igreja é o bispo. Então, uma igreja para ter a descendência apostólica, ela tem que ser fundada pelo bispo e não pelo presbítero. O bispo é que, em torno de si, na diocese, ele organiza a igreja. Então, o cônego Amorim, ele criou a Igreja Católica Apostólica Brasileira, mas logo depois ele faleceu, e esse em São Paulo, mas esse movimento ele ficou por aí. Dom Carlos, sabendo disso, retomou e colocou esse nome, Igreja Católica Apostólica Brasileira. A Igreja Brasileira, na visão de Dom Carlos, ela vem com alguns avanços. Por exemplo, aceitar o divórcio. Dom Carlos é o primeiro brasileiro, assim, de estatura nacional, a defender o divórcio, antes mesmo do divórcio ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então a igreja nasce com a autorização para que os padres pudessem realizar casamento de divorciado, porque o divórcio, na visão dele, dentro do Evangelho, era uma coisa que tinha que ser oficializado pela igreja. Depois, o divórcio ele só vai ser oficializado no Brasil, uma lei nacional, em 77. Então nós temos de 45 a 77, Dom Carlos em 1945 foi muito além, tomou uma decisão que o Estado brasileiro só vai tomar em 1977. Então a gente traz essa discussão também. Depois, ele também toma outra decisão na igreja, que é exatamente a não obrigatoriedade do celibato. Embora Dom Carlos ele permaneceu celibatário, mas o estatuto da ICAB, ele dá a oportunidade dos padres optarem por serem celibatários, se for uma coisa que seja uma opção da pessoa, ou então poder ser casado. Isso é uma coisa. Dom Carlos dizia o seguinte, que nos primeiros 1000 anos da igreja, os padres eram casados. Isso foi uma coisa que aconteceu depois. E também Dom Carlos se inspirou exatamente no Feijó. Feijó diz assim: o celibato não é bíblico, o celibato não é obrigatório, ele não é natural. Então Dom Carlos recupera um pouco esse discurso de Feijó que nós trazemos aqui. Diz assim Feijó, Diogo Antônio Feijó, que não sendo o celibato prescrito aos padres por lei divina, nem mesmo por instrução apostólica, e sendo, aliás, a origem da imoralidade dos mesmos, era da competência da Assembleia Geral revogar semelhante lei. Então,
padre Diogo Antônio Feijó, naquele discurso que eu falei aqui, de 1829, que ele fez na Câmara, ele quer instituir uma lei nacional contra o divórcio. Claro que isso não foi nem aprovado. O outro ponto é a missa na língua vernácula. Então, Dom Carlos oficializou que a Igreja Católica Brasileira celebraria a missa em língua vernácula. Eu encontrei na minha pesquisa um padre, que agora não está aqui, vocês vão ver a citação e também está na bibliografia, que ele dizia assim, em 1945, jamais a Igreja irá abdicar da sua língua oficial. Então, quando Dom Carlos lança a missa em língua vernácula, no português, então foi assim uma coisa muito avançada. Mas logo depois, em 1963, no Concílio Vaticano II, então a missa também, na Igreja Católica Apostólica Romana, passa a ser celebrada em português. Então, eu coloco aqui que Dom Carlos, nesse tópico, ele é um precursor do Concílio Vaticano II, mesmo tendo sido, vamos dizer assim, excomungado. E também, o outro tópico que eu destaco aqui como avanço e uma visão mais à frente de Dom Carlos em relação à igreja, é que ele decretou o fim da confissão auricular. Ou seja, da pessoa se ajoelhar perante o padre, hoje nem se ajoelha mais, é mais uma conversa, né? E contar os seus pecados. A confissão instituída pela igreja é na assembleia, né? Faz a confissão e o padre dá a absolvição. A penitência, como se chama o sacramento da confissão, ela continua, mas de maneira coletiva, né? No momento da missa, e não anterior à missa, e não a confissão auricular. E ele mostra as razões em vários artigos na revista Luta. E também eu destaco o ecumenismo. O ecumenismo é um tema que a Igreja Romana adotou mais depois do Vaticano. Ele também se antecipa aqui. E tinha um bom diálogo com as igrejas ditas protestantes, que hoje são chamadas evangélicas, né? E até também com os centros espíritas. Dom Carlos dialogava, estando no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem muitos centros espíritas, então Dom Carlos tinha uma boa relação. E eu destaquei aqui que no dia 6 de abril de 1951, ele recebe uma carta de um presidente do centro espírita que diz assim, ele envia, né, uma carta, né, para o presidente, dizendo assim, receba meus parabéns pelo grande triunfo da celebração da missa no Centro Espírita Caboclo José Francisco e apresento minhas congratulações aos dirigentes. Muito penhorado agradeço a delicadeza de me enviar algumas pétalas de rosa da festa. Então eu coloco aqui uma carta de Dom Carlos, publicada na revista Luta, em que ele mandou um padre para celebrar uma missa numa festa do Centro Espírita. Isso é um avanço tão, digamos, ecumênico, tão grande, que hoje eu acho que nem a igreja atual faz, né? Então existe uma certa demonização da religião afro, né? E Dom Carlos recebe as flores da festa do Centro Espírita e mandou um padre para celebrar uma missa lá. Então, nesse ponto, eu coloco aqui no livro como sendo a missa em português, o fim do celibato, o ecumenismo, sendo esses, e o fim da confissão auricular, 4 pontos que mostram, né,
a importância da igreja, digamos assim, da nova visão da igreja trazida por Dom Carlos. Depois eu trato da governança da igreja. A igreja é coordenada por um colegiado e tem um presidente, né? Hoje o presidente é Dom Josivaldo Pereira de Oliveira, eu coloco presidente do Conselho Episcopal, e ela se reúne, esse Conselho Episcopal, em concílio a cada 2 anos. E eu faço aqui uma relação dos últimos, digamos, presidentes. Dom Carlos e a revista Nossa Senhora Menina. Dom Carlos é o 4º capítulo. Dom Carlos fundou duas revistas. A primeira foi a revista Nossa Senhora Menina e depois a revista Luta. Como eu disse já no começo, a revista Nossa Senhora Menina, no começo era para uma ação pastoral, né, de Dom Carlos. Com a saída dele de Botucatu, ele já começou a publicar seus artigos nela. E a revista Luta é a principal, que ele funda quando ele é excomungado. E é nessa revista que ele vai colocar o seu discurso, né, contra o Vaticano, né, também, de certo modo, a sua revolta por ter sido excomungado, e também publica os atos, né, os decretos, né, da igreja na revista Luta. Ficou sendo um órgão oficial. E também abriu a revista Lutas para várias pessoas. Eu vejo aqui na revista Luta, quem escreveu para a revista, ou ele publicou cartas do Jader de Carvalho, o nosso pai do nosso senador Cid Carvalho. Ele teve um diálogo com Dom Carlos, exatamente ele no seu jornal aqui, ele publicava as informações, né, as lutas da igreja no Ceará, e Dom Carlos republicava o que saía no Diário do Povo, alguma matéria que saía no Diário do Povo referente à ICAB, que é a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ele publicava na revista Luta. E outras digamos, autoridades, né? Então a revista Luta foi, digamos, o instrumento o nome está dizendo, da luta de Dom Carlos, né, para a divulgação tanto da nova igreja como do seu ideário. No 5º capítulo eu faço um resumo de algumas cartas de Dom Carlos. Esse 5º capítulo, ele foi uma ideia do bispo, à época, bispo de Calcaia, da ICAB, Dom José Antenor da Rocha. Então, Dom José Antenor, que ele foi também uma pessoa importante no percurso desse livro. Quando eu conversei com ele, ele me deu muitas revistas, Luta, me deu a revista também Nossa Senhora Menina, e a revista Patena, que foi quando o Dom Antenor foi bispo da ICAB na Baixada Fluminense. Então ele foi uma pessoa que me deu muito material. E ele tinha uma coletânea dessas cartas, e ele me cedeu essa coletânea. E eu faço aqui o registro de algumas, que mostra o epistolado de Dom Carlos. As cartas que ele mandava para os bispos, né? Lembro o trabalho do apóstolo Paulo, né, que mandava as cartas para as comunidades. Então, Dom Carlos governava. Nesse tempo não tinha internet, não tinha telefone, era tudo por carta. A carta demorava, a carta vinha por navio, mas ele tinha uma correspondência intensa com os padres, com os bispos, com os amigos, e eu faço aqui uma relação delas, né? Que mais? No 6º capítulo eu faço uma discussão, ele é chamado assim, o discurso de libertação e de combate ao fascismo.
Então Dom Carlos foi um ferrenho opositor do nazismo e do fascismo. Né? A gente sabe que o Brasil só declarou guerra à Alemanha em 1943, depois que os navios brasileiros foram bombardeados. Né? Porque Getúlio Vargas, a guerra começou, a Segunda Guerra Mundial, em 1939. E o Getúlio Vargas era um ditador. Né? Então ele tinha simpatia com o nazismo. É por isso que lá no texto que nós lemos aqui do jornal Estado de São Paulo, ele destaca que Dom Carlos foi opositor à ditadura de Getúlio Vargas. Então, sendo ele opositor à ditadura do Getúlio Vargas, era também ferrenho opositor do nazismo, que no Brasil tinha muitas pessoas nazistas. O Partido Nazista tinha uma representação no Brasil. Né? Não é à toa que hoje se coloca que tem um movimento neonazista muito ativo no Brasil. Sempre teve, né? Sempre teve o nazismo. Então Dom Carlos, se fosse vivo hoje, estaria também combatendo o neonazismo. Então, ele, por esse combate, né, tanto a ditadura como também bater no nazismo, ele chega, aí ele publica, ó, por exemplo, violação dos direitos naturais, o direito igual ao trabalho. Ele faz todo esse discurso. Então ele foi preso, né, pelo governo Getúlio Vargas por o seu discurso. Isso aqui também está registrado. E ele também bate exatamente no Papa Pio XII. Papa Pio XII, que era o Papa do momento do nazismo. Né? Papa Pio XII, ele foi núncio apostólico da Santa Sé na Alemanha no começo, no final dos anos, no governo do Papa Pio XI. Né? Então ele teve próximo lá ao Hitler, né, aqui no movimento, e depois ele se torna Papa. Então é durante o papado do Pio XII que eclode o movimento nazista e a Segunda Guerra Mundial. Então tem aí então ele é o primeiro a bater no Papa, dizendo que o Papa, de certo modo, na igreja, vamos dizer assim, tinha muitas pessoas que defendiam o nazifascismo. E ele denuncia, né? Então a gente traz aqui, porque fica muito no livro, ele denuncia o que ele chama fascismo à România. Intimidada pela ameaça comunista, a Igreja Ortodoxa Grega da România uniu-se à Igreja Romana, quer dizer, ao nazismo. O arcebispo e os bispos, com exceção de Monsenhor Fiel, tornaram-se agentes de Hitler. Todas as paróquias, mosteiros, escolas e imprensa católica colocados ao serviço do nazismo e do fascismo. Então, eu trago esse texto aqui do manifesto, que ele faz denuncia, né, esse vínculo da igreja por conta, se aproximando mais do fascismo por conta do comunismo. Né? Então, essa divergência que vai fazer com que o Dom Carlos termine sendo excomunhado pela igreja. E no 7º capítulo, como não poderia deixar de ser, eu faço um breve resumo da ICAB no Ceará. A ICAB no Ceará, ela em 19 de março de 49, dia de São José, chegava ao Ceará a Igreja Católica Apostólica Brasileira, tendo como primeiro pároco o padre Raimundo Simplício de Almeida. Padre Raimundo Simplício de Almeida, de Maranguape. Aqui eu trago a foto dele. Né? Então ele foi o primeiro padre da igreja e também o primeiro bispo, Dom Simplício, da igreja aqui. Ele é lá na localidade de Umarizeiras. Né?
Então o padre Raimundo Simplício empreende o trabalho junto aqui à igreja. Naturalmente, nesse tempo, a igreja, o arcebispo era Dom Lustosa, Dom Lustosa, teve muitos conflitos. Ele foi chamado certa vez para a delegacia, no dia que ele organizou uma procissão, no dia 7 de setembro de 49, e então ele foi chamado à delegacia porque não podia fazer a procissão, teve um conflito com a igreja, e ele enfrentou todo esse conflito com o apoio de algumas lideranças de Fortaleza, dentre eles do Jada de Carvalho, que no jornal O Diário do Povo publicava, né, as cartas, tanto de Dom Carlos como a do Padre Simplício, as respostas do Padre Simplício à igreja. Então, no começo, a igreja aqui foi muito conflituoso. E a primeira sede da igreja foi no centro, então era uma região ali na Princesa Isabel, muito central, né? As primeiras missas foi no sindicato eu acho que hoje é o sindicato dos taxistas, que era chamado aqui tempo dos chofés, né? Ele fazia a igreja lá e depois ele celebrou em outras localidades. Então eu faço aqui um breve resumo, destaco aqui um dos primeiros, aqui é hoje o bispo de Foz do Iguaçu, é Dom Manuel, que inclusive foi meu colega escoteiro, ele é daqui do Ceará. Também eu destaco aqui o bispo Dom Maurício de Brito, que foi bispo de Cascavel, faleceu há 2 anos, mais ou menos. Destaco o atual bispo, Dom Luiz Fernando Cabral de Barros, que é o nosso bispo titular, e o presidente atual, presidente do Conselho Episcopal, que é também cearense, Dom Josivaldo Pereira de Oliveira, ele é cearense. Bem, e no 8º artigo eu trago alguns artigos que eu escrevi, que foram publicados no Jornal do Povo, Diário do Nordeste, ou no meu blog, sobre a igreja. Um artigo é Debate sobre o celibato clerical obrigatório, né? Então eu falo sobre isso. Depois, os pioneiros do divórcio, é outro artigo. Depois, o pioneirismo do bispo de Maura, que eu falo exatamente daquilo que foi pioneiro nele, a missa ser celebrada, por exemplo, em português. Depois eu escrevi um artigo, o perdão para o bispo de Maura. É porque mesmo o bispo sendo excomungado, quando ele é excomungado, mesmo depois a igreja pode abolir a escravidão. O padre Cícero, ele foi afastado de ordem, algumas pessoas dizem que o padre Cícero foi excomungado, não foi afastado de ordem, e agora o Bento XVI, o Papa Bento XVI, retirou esse afastamento, ele fica reintegrado. Tem outros casos de bispos, né? Por exemplo, o patriarca de Constantinopla havia sido excomungado, né? E o Papa Paulo VI aboliu a excomunhão do patriarca de Constantinopla. E, em solidariedade, em resposta, o patriarca de Constantinopla tinha também, né, lá atrás, excomungado o bispo de Roma. E aí, então, ele retirou a excomunhão do bispo de Roma, do patriarcado de Constantinopla. Isso foi, parece que em 67. Agora, 2017, né, eu sei que fazendo 50 anos, o Papa Francisco se reencontrou com o patriarca de Constantinopla para celebrar os 50 anos que essas excomunhões, né, tinham sido abolidas. Quer dizer que passou a ter o diálogo, né, e a reintegração sem que um Papa e nem o patriarca fosse excomungado, não sei se deu para entender. Então aqui no meu artigo eu defendo que a excomunhão do bispo de Maura seja revista pela igreja. E depois, deixa eu ver mais, o diálogo religioso, né, que Dom Carlos, eu faço um artigo sobre o diálogo religioso que Dom Carlos
que Dom Carlos coloca. E aqui também eu faço um artigo sobre ordenações de mulheres, que a igreja brasileira ainda não adotou, mas a igreja anglicana já adotou. Tem outra aqui que eu escrevi em 2012, o Bispo de Mauro, precursor do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, mesmo sem participar, é o precursor do Vaticano II. E por último, as considerações finais, e eu trago também o prefácio do livro, é do Dom Luiz Fernando Cabral de Barros, e o pós-fácil, vou dizer até agora, ele pode estar até vendo, vai ver depois, é do Raimundo Nonato Pinheiro Alves, meu irmão, que escreveu isso quando eu ainda estava finalizando esse livro. Levei para ele ver, ele fez um pequeno texto e eu coloquei como pós-fácil, né? Depois vem as fontes, né? Todas as fontes aqui, a biografia. Então, esse livro, ele é mais para as pessoas que não conhecem a igreja brasileira. Mas, entretanto, ele está sendo, também graças a Deus, muito bem aceito pelos amigos e irmãos da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Então, é uma contribuição para o debate em torno da história da religião no Brasil, como eu disse no começo, e da história da Igreja Católica no Brasil. E trazendo também para o meio universitário, sobretudo para a Universidade Estadual do Ceará, que é a minha universidade, onde eu tive a oportunidade de orientar 2 monografias sobre a Igreja Brasileira, para que esse tema seja tema das pesquisas de monografia, de dissertação de mestrado, até mesmo de doutorado, né? Essa contribuição, ele é bastante sintético, mas se a pessoa, quem quiser se aprofundar em algum dos temas, aqui tem, vamos dizer assim, os fundamentos, né? E assim, eu acho que eu estou trazendo uma contribuição a mais para a história do Brasil e um pouquinho também para a história do Ceará. É meu 7º livro individual. Ainda tem outro livro, que é o livro didático de Capistrano, que eu faço com outros colegas. Então, estou muito feliz, agradeço a Deus, era para não ter falado no começo, eu quero agradecer as pessoas que contribuíram na vaquinha, as pessoas que já compraram o livro, as pessoas que vão comprar, né? O livro, ele custa para enviar pelos correios R$25, e a quem comprar pessoalmente R$20, né? Então a pessoa entra em contato comigo no meu celular 988-530277, 988-530277, Zap, e aí a gente diz como é que procede, coloca conta, Pix, essa coisa. Então, como eu dizia, quero agradecer a todos que contribuíram financeiramente comprando antecipadamente o livro, aos que deram entrevistas, aos que me atenderam, aos que eu conversei, a todos que direto ou indiretamente, a minha família, que apoiaram na edição desse livro. Muito obrigado e eu espero que você tenha gostado e espero que adquira o livro.